Mãe prepotente me chama de vagabunda, mas eu sou a babá. Isso aconteceu há algumas semanas e eu encontrei alguém hoje que trouxe essa história à tona, então eu pensei em compartilhá-la. Algumas informações sobre mim: sou uma mulher de 23 anos, apesar de ter 1,55 metros e as pessoas acharem que pareço ter 16 anos, o que se torna relevante mais tarde, e um dos 3 empregos que tenho é como babá, eles me chamam de senhora. Meu primeiro nome, eu vou usar o nome é. A família para quem trabalho é composta por 9 pessoas, 2 pais e 7 crianças. Sim, você leu certo, 7 crianças. E todas do mesmo casal e do mesmo casamento. Os 3 mais velhos são meninos de 14, 12 e 10 anos. Eles não fazem parte desta história, mas estou mencionando as idades. Os 4 mais novos são um menino S de 6 anos, uma menina B de 4 anos, um menino A de 2 anos e meio e a mais nova é uma menina D de 8 meses. Essas são as crianças envolvidas. Todas essas crianças são educadas em casa e eu as assisto enquanto a mãe ensina os mais velhos. Eu as levo para passear para que possam socializar com outras crianças e conversar com outros seres humanos. Muitos desses lugares têm atividades para crianças educadas em casa. Um lugar que eu levo as crianças na cidade deles é um lugar que é como um grande museu de brincadeiras para crianças. Tem 2 andares e várias salas com temas diferentes, como veterinário e banco, etc. Aqui é onde nossa história acontece. Agora vamos à história. Um dia, a mãe estava levando os meninos mais velhos em uma viagem de campo para algum lugar que eu não sei onde. E eu levei os 4 menores para o lugar das crianças para que pudessem sair. Eu tinha os 4 menores, e quando cheguei lá, cumprimentei o trabalhador que conheço. Nós vamos toda semana e ele nos conhece pelo nome. E cumprimentei algumas outras mães que me conhecem. Enquanto as crianças brincavam na área aberta, eu conversava com as mães e elas estavam encantadas com a D. Eu vi a B brincando com uma garota que não reconheci, então assumi que ela era uma nova membro. Pequeno detalhe para este lugar: você precisa ter uma associação para estar lá em certos dias, mas é aberto para todos em outros dias. Nós costumamos ir nos dias de associação. A B perguntou se podia ir brincar com ela em outra sessão. Eu olhei e vi a garotinha conversando com 2 mulheres, uma eu assumi que era a mãe dela e a outra a avó, com base na idade. Eu fiz contato visual com a mulher mais jovem, que era realmente simpática. Eu a chamarei de NM, mãe legal. Eu acenei com a cabeça e ela fez o mesmo, então deixei ela ir brincar. Naquele momento, os meninos estavam brincando juntos na sala ao lado de mim e o bebê estava chorando, então me sentei mais perto deles, sabendo que a B estava em uma sala com outras crianças e pais. Cerca de 5 minutos depois, a B corre até mim e eu pergunto onde está a amiga dela. Ela disse que não podia mais brincar. Eu fiquei confusa porque a vi brincando com outras crianças. Então, a B disse algo que me deixou surpresa. Senhora. E, o que é uma vagabunda? Eu virei minha cabeça instantaneamente e fiquei chocada. Por um momento pensei que tivesse tido um aneurisma. Desculpe-me, B, o que você disse? Ela repetiu a pergunta. B, onde você ouviu essa palavra? Ela apontou para NM e a avó, que agora chamarei de para mãe prepotente. Aquela senhora disse. Quando eu estava brincando com a NG, menina legal, ela disse que era uma vagabunda. Agora, eu não sabia com base na forma como ela disse se estava falando de mim ou de outra pessoa. Eu apenas disse para B não dizer aquela palavra e ir brincar com os irmãos dela. Ela sorriu e saiu correndo. Como sou uma pessoa curiosa, peguei a bolsa de fraldas e caminhei em direção à NNM. Eu fiquei perto para poder ouvi-las, mas fingi que não estava realmente notando e comecei a fingir que estava comprando comida em uma mercearia. Então, ouvi-em dizer baixinho, não tão baixo, para NM: OMG, essa garota tem 3 filhos e um bebê com essa idade. Quantos anos ela tinha quando começou? Sim, ela estava definitivamente falando sobre mim. Ela deve ter sido a vagabunda da escola que ela frequentou. Por isso, eu educo você em casa e você deve educar NK em casa também. Eu não quero que esse seja o futuro dela também. Fiquei chocada. Agora, outras mães, pais aqui já me perguntaram se eu sou a mãe delas, o que entendo, já que estou aqui com as crianças, eu poderia ser a mãe.
mas a maioria ri quando eu digo que sou a babá. Eu poderia tê-la corrigido e confrontado imediatamente. Mas, tenho lido Reddit demais para não ser um pouco mesquinha. Durante a próxima hora ou mais, segui discretamente a IN e a NM. É uma área pequena, mas mesmo assim. Quando ela subiu as escadas, nós também subimos. Eu fiz questão de manter minha distância novamente para que ela não soubesse que eu estava ouvindo. Continuei brincando com meus filhos, mas ainda estava de ouvidos atentos a elas. Agora, não consigo me lembrar de todas as coisas que ouvi e não posso dizer que isso é exatamente o que elas disseram, mas basicamente os comentários que ouvi foram: "Você acha que todos têm o mesmo pai?" Provavelmente não. Quantos anos ela tinha quando teve o primeiro? 14. Ela deve estar recebendo ajuda do governo, não tem como cuidar dele sozinha. Ela provavelmente nem tem um emprego. Quem essa mulher pensa que é para pensar algo assim sobre mim? Eu sei que não sou a mãe, mas trabalho em 3 empregos para me sustentar. Sou babá, terapeuta de autismo e caixa à noite para pagar minha escola online e meu aluguel. E considerando que fui agredida quando era jovem e que essa foi minha primeira experiência sexual, realmente me irritou. Tive que me afastar brevemente depois de um tempo porque estava ficando emocional. Meus filhos vieram até mim e perguntaram se eu estava bem e uma das outras mães que eu conhecia também perguntou. As crianças me abraçaram e correram. A outra mãe veio até mim, uma que eu conhecia, vou chamá-la de Jane. Jane disse: "Ei, eu entendi que você ouviu o que ela disse sobre você." Eu assenti. Sim, é difícil não ouvir. Ela acha que não a escutamos. Vamos falar com ela se estiver tudo bem com você, não queremos te constranger. Eu disse a ela para não fazer isso, eu cuidaria disso. Olhei para o meu relógio e sorri. Eu tinha um plano. Chamei meus filhos, faltam 10 minutos e vamos embora, pessoal. Olhei para Jane e ela ficou confusa e depois sorriu. Vi a N e a NM descerem as escadas e sorri ainda mais e disse aos meus filhos: "Vamos descer as escadas nos últimos minutos." Vi Jane se aproximar dos outros pais e vi todos tentando não rir. Depois dos 10 minutos, chamo as crianças e digo que é hora de irmos embora. Temos uma rotina que fazemos quando saímos de um lugar como este, é uma coisa da mãe deles, mas eu encorajo. Quando saímos, agradecemos aos trabalhadores e às crianças, e depois me agradecem por tê-los levado. Você entendeu onde isso está indo, né? Eu me certifico de estar na linha de visão de quando os 3 vêm até mim quando eu os chamo. Alguns dos outros filhos vêm para se despedir também. Eu bato palmas e digo: "Ok, crianças, o que dizemos?" Todos os 3 respiram fundo e gritam: "Obrigado, trabalhadores, por nos deixar brincar. E obrigado, misters. E, por nos levar hoje." Eu olho para Anne. Ela está pálida com a boca aberta. Eu olho para baixo e digo às crianças: "Vão aos armários e peguem seus sapatos e jaquetas." Então eu vou em direção a Anne. Eu não sabia o que ia dizer até dizer, mas Deus, eu estava orgulhosa. Sabe, antes de presumir que alguém é a vadia do ensino médio, talvez você devesse perguntar se ela é realmente a mãe. Eu sou a babá dos 4 adoráveis filhos que vêm de uma família trabalhadora e que ama a Deus. Aliás, eles todos têm os mesmos pais e não recebem assistência do governo. Eles me tratam como família e eu os amo como se fossem meus próprios irmãos, e eu não aprecio você falando sobre eles ou sobre mim de forma negativa quando você não sabe nada sobre nós. Eu falei calma e longamente, sem gritar, sem levantar a voz, nem fiquei séria. Falei de maneira objetiva e com uma voz suave que usei quando disse algo às crianças. Ela apenas gaguejou e não disse nada realmente. Quando me afastei, peguei a mão da Dee e disse: "Diga tchau para Karen, querida." Peguei as mãos das minhas crianças e saí. Ouvi NM começando a dizer algo para Anne, mas não me importei. Enquanto saía, o homem que trabalhava lá me deu um toque e disse: "Te vejo na próxima semana." A mãe das crianças adorou essa história quando eu cheguei em casa. Ela riu tanto. Ela perguntou se eu estava bem e se eu tinha sentimentos feridos ou algo assim, mas eu apenas disse que estava bem. Ela me deu um dinheiro extra no meu pagamento naquela semana. Hoje, eu levei as crianças novamente para o parque infantil e adivinha quem estava lá?
a mãe legal. Adivinha quem não estava lá? A En. Quando entramos, Enika viu Bey e correu imediatamente para ela e elas começaram a brincar, e os meninos foram brincar com os carrinhos. NM veio até mim, meio tímida, e começamos a conversar. Ela me disse o quanto sentia muito pelo comportamento da mãe dela e que ela não pensava da mesma forma. Ela tentou fazer a mãe parar de falar, mas não conseguiu. Parece que a En realmente queria que Enika fosse educada em casa como ela, mas NM não queria, porque tinha outro trabalho que adorava. Eles estavam tendo essa discussão quando chegamos lá naquele dia. E acho que ela descontou em mim? Não sei. NM disse novamente o quanto sentia muito e que agora En não estava mais autorizada a voltar ao parque infantil, porque vários pais reclamaram dela. E acho que isso foi a gota d'água para a mãe, e embora ela não tenha cortado completamente o contato, agora está em contato limitado e não pode ver a neta sozinha. O karma é uma coisa maravilhosa. Eu e NM trocamos números e estamos planejando um encontro das meninas para brincar juntas. Adoraria saber o que ela diria se soubesse que eu estava por perto da neta dela e que meu filho era o melhor amigo dela. Se eu tiver outro encontro com ela, atualizo vocês. Essa é minha história, espero que tenha sido divertida. E saiba que você não precisa levar desaforo de ninguém sobre nada. Defenda-se, pois às vezes você é o único que pode fazer isso. Você já teve que lidar com julgamentos injustos por parte de outras pessoas? Como você lidou com a situação? Mãe sem noção deixa filho fazer xixi no meio de parquinho público. Eu, 36 anos, mulher, sou babá dos 2 filhos, 11 anos, menino, 7 anos, menina, da minha amiga, 36 anos, mulher, já que ela trabalha em casa e as crianças a incomodariam depois da escola se estivessem em casa. Quando o tempo permite, levo-os a um parque local às sextas-feiras para brincar no parquinho. Hoje, estou apenas com um menino de 11 anos, pois sua irmã está em uma excursão escolar. Meu marido, 38 anos, homem, está conosco porque vamos encontrar minha amiga e sua filha para jantar em cerca de 1 hora. Meu marido e eu estamos conversando quando ele me chama a atenção para outra criança no parquinho. Ele parecia ter uns 3 anos. As calças dele estavam abaixadas e ele estava fazendo xixi bem no meio do parquinho, bem embaixo dos brinquedos, que tem espaço suficiente para um adulto andar por baixo. Imediatamente gritei para o responsável pela criança com a camiseta de camaleão que o filho estava fazendo xixi no parquinho. Nota: este não é um parquinho com cascalho, tem uma almofada de espuma. Então não é como se o xixi fosse absorvido pela terra. E muitos pais deixam seus filhos correr descalços por aqui, o que realmente não deveriam, como este incidente mostra. Um senhor mais velho repetiu essa informação para algumas mulheres sentadas perto dele. Houve uma pausa e todas as mulheres começaram a rir. O homem deu de ombros para mim e parecia desculpado. A mãe da criança, ainda rindo, disse algo do tipo o que eu deveria fazer a respeito. Fiquei chocada e respondi sarcasticamente: ótimo, bem responsável. Ela ainda não fez nada. Alguns minutos depois, quando perceberam que a criança ainda não tinha subido completamente as calças, ela finalmente se levantou para ir até ele. Mas tudo o que ela fez foi levantar as calças dele. Ela não o repreendeu nem sequer conversou com ele sobre fazer xixi em um lugar inadequado. Ela apenas voltou a fofocar com as outras mulheres sentadas perto dela. Estou chocada e bastante enojada com esse incidente. Se eu fosse a responsável por ele, ficaria mortificada e entraria em pânico. Ela apenas achou engraçado que seu filho usasse um parquinho público cheio de outras crianças e adultos como seu próprio banheiro pessoal. Nós somos gêmeos idênticos, então você tem que apoiar financeiramente meu filho. Ok, então essa não é minha história. Essa é a história do meu melhor amigo Tommy, todos os nomes foram alterados. Tommy e eu nos tornamos melhores amigos na escola, e nos conectamos por causa de irmãos gêmeos horríveis. O irmão de Tommy, Jack, é um vagabundo que acha que tudo deve ser dado a ele. Ele também é um grande jogador e tem uma nova namorada a cada poucos meses. Isso acabou se voltando contra ele quando ele engravidou uma delas. Agora Jack não tem emprego e mora com seus pais que o apoiam completamente.
Mas quando descobriram que ele engravidou sua namorada Abby, deixaram claro que ele teria que arrumar um emprego se quisesse ficar lá. Abby também não tem emprego e tem a mesma atitude que Jack. Ambos não querem trabalhar e acreditam que todos os outros deveriam apoiá-los. Tommy tem um bom emprego e ganha um bom dinheiro, o que irrita profundamente Jack. Quando descobriram que Abby estava grávida, pediram a Tommy uma quantia substancial de dinheiro. Tommy recusou, o que deixou Jack irritado. Isso os levou a inventar um plano insano para conseguir dinheiro de Tommy. Um dia eles confrontaram Tommy e disseram que, se ele não desse o dinheiro, eles apenas diriam que ele era o pai e iriam atrás dele para pagar pensão alimentícia. Eles leram uma história online onde uma mulher acabou recebendo pensão alimentícia de 2 irmãos gêmeos idênticos porque não conseguiram descobrir quem era o pai. Pelo que Tommy me contou, eles tinham um ar arrogante quando disseram isso. Aqui está um resumo de como foi a conversa. Agora estou resumindo isso do que Tommy me contou, então definitivamente não é palavra por palavra, mas é mais ou menos assim. Eles estavam em uma festa para um dos parentes de Tommy e Jack, quando Jack e Abby se aproximaram de Tommy. Jack, então você mudou de ideia sobre nos dar o dinheiro? Tommy, não. Jack, nós pensamos que você diria isso, então temos outro plano. Tommy, que plano? Jack, bem, como você não vai nos dar o dinheiro, pensamos em outra ideia. Tommy, que ideia? Jack, Abby leu online sobre como uma mulher conseguiu receber pensão alimentícia de 2 irmãos gêmeos idênticos porque, em termos de DNA, eles não podiam dizer quem era o pai. Então vamos dizer às pessoas que você é o pai, como seu DNA é o mesmo que o meu, qualquer teste dará positivo. Tommy ficou um pouco chocado quando eles disseram isso, não porque estava preocupado, mas porque percebeu que seu irmão era um idiota ainda maior do que ele pensava. Tommy, eu sei que você fuma muita maconha e sabe-se lá o que mais, mas você não pode ser tão burro. Jack, eu não sou burro. Sou um gênio. Já funcionou antes, olha só. Tommy, você está esquecendo de um fator muito importante nisso tudo. Jack, o que é? Tommy, a questão de eu ter tido câncer na adolescência. Inúmeras rodadas de quimioterapia, várias cirurgias. Jack, boa tentativa, mas as pessoas ainda podem ter filhos após o câncer. Pesquise. Isso fez Tommy começar a rir. Jack, por que você está rindo? Tommy, porque você é um idiota. Eu tive câncer testicular e ambos os meus testículos foram removidos. Eu sou literalmente estéril há mais de 13 anos. Jack, bem, eles não sabem disso. Tommy, mas meu histórico médico sabe. Tudo o que eu tenho que fazer é mostrá-lo e o caso será facilmente resolvido. Isso deixou Jack e Abby bravos e eles começaram a menosprezar Tommy, chamando de todos os nomes possíveis. O dia em que minha sogra passou dos limites. Esta semana foi muito difícil e cheia de raiva para mim. Eu, 30 anos, homem, e minha esposa, 24 anos, mulher, estamos tentando ter outro filho. Temos uma menininha, 4 anos, e agora estamos esperando para ver se minha esposa está grávida novamente. Até agora, todos os sinais indicam que sim. Na segunda-feira, houve um protesto na África do Sul sobre a falta de eletricidade, onde desligam a energia em áreas por algumas horas para ajudar a aliviar a tensão na rede elétrica, o que é besteira. Então, com essa ação de protesto, voltei para casa depois do trabalho e minha sogra disse que o protesto é um incômodo e ela não entende isso. Nota: eu odeio ser interrompido ou cortado em conversas, acho muito rude e desrespeitoso. Aqui está a conversa entre mim e minha sogra. Sogra, como estava a estrada? Algum problema? Eu, não, nada, mas acho que eles podem estar se preparando para uma ação de protesto maior. Sogra, me interrompendo que bom, acho que essa ação de protesto pode piorar. Eu, por favor, deixe-me terminar o que estava dizendo. Como eu queria dizer, essa ação de protesto pode ser apenas o começo, a ação do ano passado foi igual a deste ano e... Sogra, me interrompendo novamente não, eu não acho que sim, eles estão fazendo isso errado. Eu, ficando irritado, como eu disse, pode piorar, todos os riscos estão lá e todos os sinais também, tentei calcular e...
Sogra, me interrompendo de novo, ninguém pode calcular o todo. Eu, ficando muito irritado. Por favor, pare de me interromper, eu faço análise de risco para viver, sabe? Como eu tentei dizer, isso pode piorar, eles podem estar mirando primeiro nos lugares de menor renda para conseguir mais pessoas para se juntar a eles, em seguida, levar essa ação de protesto ao próximo nível. Por isso, vou trabalhar em casa na próxima semana, nosso CEO acredita que... Sogra, me interrompendo ele também acha que vai piorar? Mas esse é o seu trabalho analisar esses. Eu, interrompendo minha sogra, essa conversa acabou. Foi nesse momento que me virei e saí, minha esposa apenas encarou a mãe dela. No dia seguinte, eu estava de folga do trabalho e tive um dia tranquilo até minha cunhada vir e visitar. Foi aí que começou a conversa sobre o bebê. Eu estava ocupado jogando no meu celular e respondendo e-mails quando me fizeram uma pergunta que não ouvi. Então minha esposa chamou minha atenção tocando levemente no meu pé. Essa é a maneira dela de dizer: ei, preste atenção rápida aqui. Eu olhei para cima do celular e perguntei. Oi, sim, o que eu perdi? Cunhada, então, qual é o seu plano com sua esposa durante a gravidez? Bem, vou tentar mimá-la o máximo possível, ajudar mais nas tarefas de casa e... Sogra, me interrompendo por quê? Você não a mima o suficiente? Deixe-me terminar de falar. Como eu estava dizendo, é claro que sabendo como é minha esposa, ela fará muitas coisas em casa como de costume, mas vou tentar e... Cunhada, me interrompendo, espere, você acabou de dizer que vai tentar assumir? Isso realmente não está certo, você está sendo muito mole para um homem. Agora irritado, essa conversa acabou, obrigado. Cunhada, fazendo birra, bem, então vou embora. Tchau. Sogra, isso foi rude. Agora muito irritado, rude? Diz a pessoa que fica me interrompendo o tempo todo, mesmo depois de eu mesmo pedir para parar, então a pessoa a culpar aqui é você, sogra, porque suas próprias ações causaram isso, você fica tentando ser esperta em tudo, sendo rude, desrespeitosa e sempre tentando meter o nariz onde não é chamada e por isso. Sogra, me interrompendo e muito irritada, não ouça me culpar. Como ouça fazer isso? Muito irritado, você acabou de fazer isso de novo. Essa conversa acabou. Virei-me e saí, mais tarde no dia minha esposa e cunhada, depois de explicar por que eu me irritei, tomaram meu lado e se irritaram com a sogra, até mesmo meu sogro tomou meu lado. Minha sogra acabou pedindo desculpas, mas acho que foi tarde demais. Não perca as próximas histórias. Inscreva-se e curte para me ajudar. Dá uma olhada nessa história agora. Clica aqui, rápido. Clica, vai perder. Última chance, clica agora. Perdeu.